Boa noite a todos, aqueles que estão ouvindo, assistindo pela live, a nossa gratidão. E aqueles que tiveram a coragem de vir até aqui também, nós agradecemos muito a presença de vocês. Vamos então, fechando nossos olhos, procurando nos ligar ao nosso Pai Celestial, ao nosso Mestre querido, à nossa Mãe Santíssima, rogando a eles proteção infinita para todos nós. Aqueles que estão aqui presentes, aqueles que não estão, os companheiros que não puderam estar presentes, que todos sejam envolvidos nessa energia de luz, de harmonia. E que Jesus possa envolver também todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Cada um possa receber a misericórdia infinita de nosso Pai. A todos nós, que todos nesses instantes possam se sentir fazendo parte dessa pleia de companheiros, irmãos que somos em Jesus e filhos do mesmo Pai. Por isso, te agradecemos, Pai Celestial, rogando proteção a todos nós e que o Senhor possa dilatar o nosso entendimento, a nossa capacidade de absorver as lições da noite e que eu possa receber a sua infinita misericórdia em auxílio para mais um trabalho. Que assim seja. E graças a Deus. Então vamos lá. A nossa mensagem de hoje é ânimo, né? De ânimo forte. É uma colocação de Paulo, que está na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. E aqui, então, o Paulo diz o seguinte: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. E é interessante que essa colocação de Paulo, o que ele fala? Que Deus não deu esse sentimento a nós de medo, certo? Ele deu o quê? Um sentimento de fortaleza, de força, de moderação e de amor. Olha que ele colocou a fortaleza, que é força, coragem, ânimo, o amor, que é necessário colocar em tudo isso, e a moderação. Então, continuando. Então, ele nos fala que nós devemos ter ânimo sempre, não desistir. E aí ele começa assim: não faltam recursos de trabalho espiritual a todo irmão que deseja reerguer-se, aprimorar-se, elevar-se. E é interessante que ele coloca nessa frase aqui o seguinte, o Emmanuel, explicando esse trechinho do Paulo, que não vai nos faltar nunca o recurso da espiritualidade, que nós vamos ter sempre o trabalho espiritual a todo irmão, ele coloca aqui, que deseja reerguer. Então, todo aquele que resolve, que quer reerguer-se, ele está de ânimo, às vezes desanimado, mas ele vai ser reerguido. Ele vai ter oportunidade de se aprimorar e de elevar-se sempre. Aí, ele continua.
o Emmanuel, não? Lacunas, necessidades, quer dizer, buracos, falhas que tem aí e as nossas necessidades, os problemas, obstáculos que desafiam o espírito de serviço dos companheiros, né, de todos aqueles que estão no trabalho, ele vai ter sempre essa proteção da espiritualidade, ele vai ter oportunidade de refazer o caminho, sempre. Então, nós, por isso, temos que manter sempre esse ânimo forte. Aí ele diz assim, a ignorância pede o quê? Instrutores. Se alguém está precisando de uma orientação, precisamos orientar, ensinar. Então, o aluno precisa de professor. O professor vai ensinar aquele aluno. Aí ele continua. A doença, no caso, ela reclama o quê? Né? A dor reclama o quê? Ali. É o enfermeiro, o médico. Também nós vamos ter, porque o pai sempre encaminha. Depois ele continuando, ele diz assim, onde porém, isso aqui eu achei interessante, porque ele coloca assim, onde porém os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir, aonde estamos aqueles que realmente abraçam o trabalho, com esse amor, com essa vontade de servir, certo? Aí ele responde, o Emmanuel, né? Com raras exceções, olha só, com raras exceções, observamos na maioria das vezes a fuga, o pretexto e o retraimento. Quer dizer, os trabalhadores entram nessa faixa de fuga, procuram desculpas, procuram sempre alguma necessidade ali que tem para fugir. Quantos companheiros, às vezes, abandonam a tarefa no meio? Já tivemos vários casos assim. Hoje, nós tomamos mais cuidado para que isso não aconteça. Sempre arrumamos pretexto para não fazer a obra, para não pegar aquele trabalho e dar continuidade. Esse retraimento, o que é retraimento? É quando a criatura fica melindrada, ela fica com medo. Ah, não. Aqui mesmo, quantos que a gente pede para fazer prece e não quer fazer? Para vir aqui na frente falar, gente, não é fácil, não. A gente treme nas bases, o pessoal acha que é fácil. Ai, nossa, você estava tão calmo, só a gente sabe como é que o coração fica. Fica querendo sair pela boca, não é? Todo palestrante, por mais, né, que tenha já um treino, é difícil, não é? E aí, então, ele continua assim. Aqui, há temor de responsabilidade. Então, a pessoa tem medo, né, de assumir a responsabilidade. Ali, receios da crítica. Nós temos medo. O que o fulano vai falar? O que ele vai pensar de mim? Não é isso que acontece? Então, eu vou lá na frente? Vou nada. Quando nós começamos com a live, nós perdemos oradores, perdemos os fazedores de prece, muitos não quiseram mesmo, sabe? Então, nós temos que vencer isso, não é? Aí ele diz assim, acolá o pavor da iniciativa em benefício de todos. Aí eu fiquei pensando, eu lembrei da dona Terezinha. Quando nós ganhamos aqui a concessão do terreno, nós não tínhamos nada. E tinha que começar alguma obra aqui, porque senão a prefeitura retomava o terreno. Que já tinha se passado 2 anos, ganhamos em 82, em 84, a prefeitura chamou a gente a responsabilidade. E aí iniciamos o quê? O trabalho da sopa. Mas quem ia manter a sopa precisava de coisas para fazer a sopa. Olha, foi incrível que foi aparecer. Nós fomos os trabalhadores. Eu tive até um sonho sobre isso.
Não vou contar agora, hein, porque nem vai dar tempo. Mas, o que nós éramos? Os trabalhadores, o trator. Enquanto que aquelas pessoas que podiam, ia fornecer os ingredientes para fazer a sopa. E isso aconteceu. Não faltou nem um dia. Nós, quando estava no auge da crise mesmo, que o país estava passando, nós servíamos por dia 400 pratos de sopa. E tinha um matadouro de frango, né, lá no Pedroso, na estrada do Pedroso. Eles forneciam para nós o pé e pescoço. Então, eu ia com meu marido todo domingo pegar, trazer para a creche. Aqueles containers enormes que vinha. E nós servimos 400 pratos. Nós limpávamos o pé e o pescoço, mas limpinho como se fosse para nós. Eu e a dona Laura ficava limpando. E a Leila ia fazendo a sopa. Conforme a gente ia limpando, ela ia preparando. Era 5, gente, panelão desse tamanho. Porque tinha que colocar em cada prato, o pessoal fazia essa questão, ou um pé ou um pescoço. Então, foi um trabalho. Enquanto isso, começou-se a fazer campanha, como nós estamos fazendo hoje para arrecadação da reforma da nossa sede, do nosso centro espírita. Nós fomos aos poucos, e muita doação, gente. Na creche tem tijolinho de todo mundo aí. É o que eu falo hoje, quando a gente compra uma rifa lá, né? É o tijolinho de vocês, que está na reforma. Quando você compra o doce, também é o seu tijolinho. Sabe? Então, é colaboração de todos. Não falta essa colaboração. A espiritualidade nos encaminha e vai auxiliando. A nossa arrecadação para a reforma está indo bem. Os companheiros mais assim, né, pessimistas, nós vamos levar 3 anos para conseguir esse valor, porque é um valor alto. E nós não tínhamos isso. Mas estamos conseguindo. Jesus realmente tem encaminhado de uma forma linda, maravilhosa. E quem que está ajudando? Esse dinheiro cai do céu? Não. É o esforço de cada um, é a colaboração de cada um. Certo? Não importa. A pessoa chega aqui, a gente comenta, deixa R$10. Muito bom. Né? É gratificante. Dá para comprar um tijolo, não dá? Com R$10? Eu acho que dá, né? Só um, mas dá, não importa. É seu tijolinho que vai estar lá, não é? A pessoa pode dizer, eu participei, eu ajudei. Não importa. Não tem aquele ditado antigo, que de grão em grão a galinha enche o papo? Então, de pouquinho em pouquinho, a ajuda de todos, nós estamos conseguindo, graças a Deus. Então, aí, o que acontece? Aí eu vou ler um trechinho, depois eu vou parar, que eu vou para outra parte, certo? Aí ele fala assim, isso aqui, gente, me chamou muita atenção. A princípio eu não entendi, porque ele coloca assim, o Emmanuel, né? Como poderá o artista fazer ouvir a beleza da melodia se lhe foge um instrumento? Eu não entendi, falei, mas como assim, né? Mas ele explica logo mais. Ele fala assim, nesse caso, temos em Jesus o artista divino e em nós outros, encarnados e desencarnados, os instrumentos dele para a eterna melodia do bem no mundo. Então, Jesus é o artista. E nós somos os instrumentos. Que ele conta com o nosso servicinho. E quanto mais
empecilhos, dificuldades nós temos para fazer isso, mais valor tem. Certo? Jesus não... como é que fala? Ele exaltou a ajuda da viúva, enquanto aqueles que tinham muito deitavam sacos de moedas de ouro, fazendo barulho no gasofilácio. Jesus observou aquela senhora que deu a última moedinha dela lá. E ele diz que ela deu tudo. Por quê? Ela deu daquilo que ia fazer falta, enquanto que os outros davam daquilo que lhe sobrava. Certo? Então, a ajuda de todos é bem-vindo e o Pai encaminha sempre. Então, nós vamos parar aqui, porque aí nós vamos explicar um pouquinho a colocação de Joana sobre o medo, que ela fala que geralmente é o medo que faz com que nós interrompamos a obra e temos esse medo de pôr a mão na massa, como a gente costuma dizer, né? Então, ela coloca aqui a psicoterapia, né, do medo. Então, ela chama assim de psicopatologia. Então, a psico quer dizer mente, é o nosso psiquismo, né? E a patologia é a doença. Doença do quê? Da alma, doença do espírito, certo? Então, aí ela fala o quê? Que a culpa, esse medo, é gerado pela culpa que nós guardamos no inconsciente. Então, ela diz assim: a herança da culpa no inconsciente humano responde por inúmeros desequilíbrios, né? E aí, esse medo, por quê? Todas as vezes que nós passamos por determinada situação difícil, complicada, e nós não conseguimos resolver o problema, nós, o que fazemos? Reprimimos. Por isso que Joana, nas suas lições sobre a psicologia transpessoal, ela diz o seguinte, que nós não devemos nunca reprimir, certo? Quando vem aquele impulso, quando eu tenho um vício, eu não devo reprimir, porque se eu digo assim, não posso fazer isso, querendo apenas reprimir, afastar o problema, não vai resolver. Daqui a pouco ele volta. Se é um pensamento, ele volta. Então, nós temos que conversar com esse pensamento. E ela diz o seguinte, qual a regrinha que ela dá? Para a gente controlar, a princípio. Vai controlando, vai diminuindo, vai controlando, e não reprimir. Certo? Porque quando a gente reprime, ele vai para o inconsciente, e aí o nosso monitor, nosso coordenador dos cursos, ele nos coloca como representante do nosso consciente aí, ele coloca a representação, a analogia que ele faz, é com o iceberg. O que acontece com o iceberg? O iceberg, a gente vê apenas uma pontinha do iceberg, né? O resto está todo emergido ali. Então, em cima é o nosso consciente, é o dia a dia, é o que nós estamos presente. O inconsciente fica lá mais ou menos no meio desse iceberg, já dentro da água que nós não avistamos. E o inconsciente profundo, o subconsciente, é lá já embaixo desse iceberg. Então, de vez em quando, essa culpa daquilo que não foi resolvido ou daquilo que nós reprimimos, ele vem à tona, ele emerge dali como se fosse uma bolha, acionado por quê? Pelas ocorrências. Então, nesse inteirinho, eu tenho uma amiga, desde a infância, que ela preferia, quando chovia, ela preferia estar
fora de casa do que dentro. Porque ela tinha mais medo com a chuva de ficar dentro de casa do que ficar na rua. Com certeza era um trauma de algumas existências passadas, aonde ela passou medo, ou alguém pereceu, alguém perdeu a vida nesse problema, certo? Então, nós introjetamos esse medo, nós não conseguimos resolver a situação e a gente manda para o inconsciente. E aí um dia ele ressurge. Cada vez que aciona uma situação mais ou menos parecida, vai acontecer, vai mexer. Essa situação é como se fosse uma mola propulsora que vai acionar aquilo. Então, aí vem o medo, vem o pavor. A pessoa que morreu, por exemplo, ou ficou presa num calabouço. Antigamente, se prendia muitas pessoas nos calabouços. Ela tem pavor, ela não entra no elevador, porque ela tem medo de lugar fechado. Ela entra em desespero, certo? Então, por quê? Porque aciona aquilo que está no inconsciente. Então, por isso que Joana coloca que nós não devemos reprimir, devemos procurar fazer amizade com o problema, entender a situação, para que a gente não jogue lá para o inconsciente, porque vai ressurgir de uma forma muito dolorosa. Então, ela fala que o medo, todos nós temos, não temos? Tem os medos naturais. Quando eu vou fazer uma prova, quando eu vou participar de uma entrevista, quando a criatura vai tirar a carta de habilitação, o que acontece? Todo mundo soa a mão, treme, é aquela, né? Por quê? É o medo de ser reprovado, certo? Quando você vai fazer uma entrevista, a pessoa está desempregada, precisa daquele emprego, vai tremer nas bases também, vai ficar nervosa, certo? Mas isso é normal. Um encontro com que você vai resolver alguma coisa, não sabe, você fica sempre ali com aquele medo, né? Quando aguardamos uma resposta sobre algo importante, e o que causa, as causas desse medo? Ela tanto pode ser causas internas, que ela dá o nome de endógenas, e o externo, que é causado por fatores externos, que é exógenos, né? Ou então exógeno, como quiser falar. Então, esses comportamentos internos, que dependem de nós, são os comportamentos infelizes de outras reencarnações que tivemos anterior e que gravamos no nosso perispírito, porque isso fica gravado no perispírito, que vai instalar no nosso inconsciente profundo as matrizes do receio, né? Do quê? Quando nós cometemos um delito e aquilo está escondido, nós temos medo do quê? De ser encontrado, de ser identificado, certo? Então, aquele que matou alguém ou que roubou, ele tem medo, porque ele sabe que cometeu um deslize. E aquilo, se ele introjetou aquilo, ele para o inconsciente, isso vai ressurgir em outras encarnações. Aí, por isso que aparece muito essas doenças psíquicas hoje, que é como é que fala? Que é a psiquiatria que cuida, que é o esquizofrênico, a esquizofrenia, a bipolaridade. O esquizofrênico, ele tem medo. Se ele chega aqui e tiver duas pessoas conversando, ele acha que aquelas pessoas estão falando dele. Nós temos uma companheira que ela chega e pergunta: vocês estavam falando de mim? Né? Por quê? São coisas que aconteceu no passado e que vêm à tona.
causas não resolvidas. Então, isso vai aflorar nas encarnações, quando a gente reencarna, certo? E esses fatores, o que acontece, como nós estávamos falando? Ele aciona conforme a situação. É como se fosse uma bolha, estava quietinha lá no fundo, né? A caixa d'água, quando está suja e nós precisamos lavar. A água está limpinha lá em cima, né? Mas embaixo está sujo. O que acontece? Quando você vai mexer, vai esfregar para lavar, a água fica toda suja, certo? Então, aquela sujeira que estava no fundo se misturou, veio à tona. Assim acontece também com esses problemas que nós armazenamos no nosso inconsciente. E tem as causas exógenas ou exógenas, que são causadas geralmente, pelos problemas sísmicos, né, no caso da natureza. Uma enchente, onde perece muitas pessoas, onde a pessoa mesmo, às vezes, pereceu ali. Um tsunami. Esses eventos, um acidente grave, certo? Uma arma que, por exemplo, alguém morreu pelo disparo de uma arma acidental. A pessoa introjeta aquilo, ela se sente culpada. Ela não queria matar, mas ela se sente culpada. Ela vai introjetar aquilo. A hora que ela vê uma arma, ela vai entrar em pânico, em desespero. Por quê? Porque aciona. É a mola propulsora que vai acionar. Então, nós precisamos, então, entender isso. Que esse temor, ele surge justamente disso. E por isso que Paulo fala que Deus não fez nós assim, Ele não criou a gente com esse espírito de temor, mas com de fortaleza, de amor e moderação. Então, nós necessitamos de vencer esses medos, enfrentando. Joana coloca que tem casos que são muito fortes, que precisa de terapia, precisa de um profissional. É por isso que lá o Emmanuel fala que nós precisamos, a dor precisa do enfermeiro, precisa do médico. O aluno, a ignorância, precisa do professor. E assim por diante. Nós necessitamos. Por isso existe hoje muito psicólogo e muita gente fazendo a terapia. Os psiquiatras que cuidam dessas doenças psíquicas, que são transtornos mesmo. É tão assim forte que necessita de até medicamento, para que a pessoa mantenha um equilíbrio mais ou menos ali, para ela levar uma vida saudável. E, conversando com o psiquiatra, né, ele disse que existe muitos médicos que tomam medicamento e trabalham normalmente. Motoristas que tomam medicamentos, que têm os transtornos e que vivem uma vida saudável, mas não pode deixar de tomar a medicação. Se deixa de tomar, dá o surto, né? Porque exacerba aquilo, ela não dá conta, e porque o remédio, ele não tira o problema, mas ele dá o equilíbrio na nossa psique, no nosso cérebro, faz com que os nossos neurônios, lá tudo funcione direitinho, para que nós não tenhamos essas crises. Então, é necessário, nunca deixe de tomar a medicação, viu? Porque quando a gente para de tomar, nós entramos num surto psicótico, e a coisa é muito pior. Então, já que o médico passou, vamos tomar direitinho, vamos cuidar direitinho. E Joana é muito sábia nesse ponto. Ela fala que nós precisamos, muitas vezes, do profissional. Quando, às vezes, é uma coisa mais assim, você procura o pastor, procura o padre, procura um companheiro, né? Enfim, para te ajudar. Até um amigo pode nos ajudar, dependendo do que é. Mas tem coisas que precisa do profissional mesmo, certo? E aí,
nós vamos voltar lá pro... não, aqui não. Nós vamos contar uns exemplozinhos do Paulo. Paulo, quando ele... por que nós vamos usar o Paulo como exemplo? O Saulo, que primeiro era Saulo, e a gente costuma tanto falar Paulo, que faz aquela confusão de Saulo com Paulo. Mas antes dele ser o Paulo, ele era o Saulo. Saulo de Tarso, porque ele era da cidade de Tarso, né? Então, o Saulo, antes dele ser o Paulo, ele era judeu, ele seguia o judaísmo, a filosofia de Moisés. E ele defendia Moisés com unhas e dentes. E ele era contra o cristianismo, contra Jesus. Ele achava que Jesus, imagina, Jesus, o Messias, aquele que se deixou morrer na cruz, como um traidor, como um criminoso, ele não valorizava Jesus. E o que ele faz? Ele, trabalhando para o judaísmo, ele era o doutor da lei ali. E ele fica sabendo que o Estevão, lá na Casa do Caminho, pregava sobre o Cristo. E um dia ele foi lá visitar, assistiu a palestra de Estevão, e o que ele fez? Mandou prender Estevão. E Estevão ficou preso e foi condenado. Tudo por ele. Ele era o doutor da lei, ele fez tudo isso. E aí um dia ia ser a morte já de Estevão. Ia ser morto por apedrejamento. Só que ele tinha uma noiva, que era Abigail. Abigail tinha um irmão que, quando os pais delas também foram, né, mortos lá, que invadiram a propriedade, ficou apenas Abigail e esse irmão que chamava Josiel. Só que eles se separaram, porque Abigail, ela não estava no momento que houve a tragédia com os pais dela. Estava só o Josiel. E Josiel consegue também depois sair dali, mas ele estava sendo perseguido. E ele é levado para ser exterminado. Mas teve um outro homem que ficou encarregado de levar e dar sumiço no Josiel. Mas ele não fez. Ele resolveu libertar Josiel. Mas disse para o Josiel: não conte a ninguém, não fale no meu nome. E você também saia da cidade e mude de nome. E Josiel anda e encontra a Casa do Caminho, que era Pedro que cuidava lá. E lá, Pedro acolhe Josiel e muda de nome, dá o nome de Estevão. No dia do apedrejamento, e o Saulo sempre dizia para Abigail, que a Abigail era a noiva dele, que o Estevão ia ser apedrejado. E Abigail, nessa época, ela já era cristã. Ela já seguia Jesus. E o Paulo não se conformava com aquilo, o Saulo. O que ele faz? O dia do apedrejamento, Abigail falou que queria assistir. E ele permite. Só que chegou lá, ele não deixou a Abigail a participar desde o início do apedrejamento. Ela só foi para o final, quando ele já estava nos estertores da morte, já tinha sido apedrejado muito. E quando ela chega, ela reconhece e ela vê. Ela fala: mas Josiel, ela fala: é meu irmão. E o Saulo fica assustado, fica ali, né? Como assim? É Estevão? Não, é Josiel.
mas ele não sabia da história. E veja bem, o que acontece? Ele, hora que ela vai até lá, abraça ele, mas não tem jeito. Ele já estava no exterior da morte e desencarna. Aí o que acontece? Paulo, quando viu aquilo todo, ele entrou em pânico. E depois, ele se sentiu culpado, porque ele foi o autor da morte do irmão da noiva. E aí, o noivado também foi para o buraco, né? Porque ele se sentiu não merecedor mais do amor de Abigail. E o que ele faz? Ele termina com Abigail. E Abigail fica desesperada, porque Abigail, eu li já há algum tempo o Paulo e Estevão. Então, eu tive que recorrer a alguma coisa, ler de novo algumas partes para poder lembrar. E ele, então, o que ele faz? Ele termina com Abigail. Depois de um tempo, ele retorna. Mas, nesse inteirinho, Abigail fica muito chateada, porque ela não ia terminar o noivado com ele. Ela estava sozinha no mundo. Ela já tinha perdido os pais, o irmão tinha sido morto, então ela ficou sozinha. Então, ela ia se apegar e ela amava muito o Saulo. Mas, quando ele resolve, ela também já tinha adoecido e ela tem uma doença e leva ela à desencarnação. Aí ele fica em pânico, mas ele ainda queria se vingar daquele que foi quem seduziu Abigail a se tornar cristã. O que ele faz? Ele vai para uma cidade para encontrar com Ananias, que foi o que havia feito isso. Só que no meio do caminho lá, em Damasco, Jesus, quando ele está indo, Jesus aparece para ele, numa luz tremenda, e ele fica cego, ele perde a visão. Nesse inteirinho, quando ele perde a visão, veja bem como foi, a gente acha que ele não foi, beleza, encontrou com Jesus, se transformou e está tudo certo. Não, ele perde a visão, aí ele pergunta, isso eu achei muito interessante também, porque ele pergunta para Jesus, ele não pergunta nada, ele só fala assim, o que queres que eu faça? E aí, Jesus conversa com ele e fala para ele ir até uma cidade aonde estava um homem, né, que era o Ananias, que ia fazer retornar a visão dele. E ele vai até lá. Mas, a princípio, ele não encontra com ele. Porque ele foi primeiro para a casa de um judeu que estava lá, que era amigo dele, o Sadoc. Mas o Sadoc já tinha deixado a amizade dele de lado também, porque o Sadoc era do judaísmo e ele se tinha tornado cristão também, porque com esse encontro com Jesus ele se transforma. Aí o que acontece? Ele fica numa pensão. E aí o Ananias fica sabendo que ele está lá e veio ao encontro dele. E aí fala que Jesus encaminhou ele ali para retornar a visão. O Saulo fica estarrecido, porque fala, como? Ele sabia, né? Foi lá no meio do caminho e agora lá ele sabia. Então eles se tornam amigos. E ele fica um tempo ali, aí o Ananias conversa com ele e ele vai, mas ele precisava de um tempo para primeiro se preparar, porque ele queria começar a trabalhar pelo Cristo, mas ele tinha que se preparar, como todos nós nos preparamos. E aí o que acontece? Ele fica ali, depois ele é orientado para que ele precisava primeiro aprender
passar por sofrimentos, por tudo, para que depois ele pudesse falar sobre o Evangelho de Jesus e orientar as pessoas. Então ele ficou 3 anos ali no deserto. Ele foi para o deserto depois. Ele estava na miséria, que ele não tinha nada, que ele foi expulso de casa, porque ele se transformou em cristão. E aí o que acontece? Ele não tinha como se sobreviver. Ele lembra que o pai ensinou tear para ele. E leva ele para... Ele vai para o tear de novo, reaprende o tear, né? E depois ele volta, vai para... E aí ele volta, vai até a casa do caminho, né? Quando ele retorna. Mas Pedro, os discípulos não quiseram aceitar ele lá, porque falou assim, opa, peraí, né? Ele já nos traiu uma vez. E ele foi para uma pensão. Aí depois Pedro marca com ele. E Pedro fala para ele que ele não pode ficar ali, porque ele queria ficar na casa do caminho. Fala que ele não pode ficar porque eles iam, sabendo que ele estava lá, iam buscar ele para ser preso. Aí, o que ele faz? Ele procura o pai. Vai para a casa do pai. O pai fica também... achou que ele tinha se arrependido, só que ele continua com as ideias cristãs. Aí o pai também expulsa. Ele se vê perdido. E agora, o que eu faço? Sai do lar. Ele anda um pouco, ele escuta uma voz que chama. Ele para e espera. Aí, então, é um servo do pai que levou e entregou a ele uma bolsa cheia de dinheiro. E ele até não quis aceitar, mas ele resolveu porque ele precisava, ele necessitava. Com aquele dinheiro, ele compra uma máquina de tear e começa a trabalhar. E dali ele começa a se preparar para a pregação do Evangelho. Mas, quando ele sai da casa do pai, ele fica na rua, ele não tem para onde ir, e ele precisa fugir. E ele se aloja numa cabana, numa caverna, e ora muito a Jesus. E é então que Jesus ali aparece, intui ele, inspira, e ele consegue adormecer. Aí ele acorda, teve os sonhos, vislumbrou coisas bonitas, aí ele acorda, e nisso ele escuta passos suaves. É Abigail e o Estevão que vem a seu encontro. E aí diz para ele, né? O Estevão chega e abraça. E ele fala, como assim? Eu tirei sua vida e você me abraça? Aí o Estevão fala assim, meu pai deseja que vítimas e verdugos se harmonizem, se abracem e se amem para encontrar o reino dos céus. E fala para que ele não fique relembrando as coisas do passado, para ele não deter mais as coisas do passado, procurar viver uma vida nova, renovada. Mas o que o Paulo tinha? A culpa, porque ele lembrava que ele era o verdugo de Estevão, e foi um noivo cruel também para Abigail. Ele não se perdoava. E aí, nesse encontro, ele começa a questionar sobre os companheiros, aquela coisa toda. E Abigail diz para ele, porque ela lia, ela né, sabia do pensamento dele. E sem que ele perguntasse, ele conjecturando aquilo na cabeça dele, ele pensava. E Abigail respondia, ama. E ele pergunta, mas como amar diante dessa circunstância toda? Enfim, trabalhe. Como trabalhar, né? Ele estava angustiado, como que ele ia trabalhar daquela forma? Aí ela diz para ele assim, tenha paciência, espera. Como ter paciência e esperar? Perdoa. Mas como? Tenha esperança.
E aí, ele realmente, como ele era muito intrépido assim e entusiasmado, ele retoma a coragem e volta para se preparar e pregar sobre o cristianismo. E aí nós vamos voltar para a liçãozinha daqui para encerrar. Então ele diz assim, se algemamos o coração ao medo de trabalhar em benefício coletivo, como encontrar serviço feito que tranquilize e ajude a nós mesmos? Então, se eu não faço pelos outros, como é que eu vou encontrar alguma coisa pronta a meu favor? Não é? Como recolher felicidade que não semeamos ou amealhar dons que afastamos suspeitosos? Olha só. É para a gente parar e pensar mesmo, né? E ele encerra assim: onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos, de ânimo forte, para a frente, construindo o bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão, porque, conforme a palavra iluminada do apóstolo dos gentios, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação. Essa é a nossa mensagem de hoje. Que nós pensemos, não desistamos nunca diante das dificuldades. Essas nós vamos ter sempre. Devemos continuar a tarefa, porque Jesus conta conosco. Nós somos co-criadores do Pai, em tudo. Quando nós temos uma fábrica que produz automóvel, quantos benefícios? E Jesus conta com esse trabalho de todos. Então não desistamos nunca, aconteça o que acontecer. Certo? Vamos para a nossa prece? Vamos então nesses instantes, rogando ao Pai Celestial o amparo a todos aqueles nossos irmãos que estão passando por dificuldades, por problemas, as famílias em desalinho, que possa reconstruir a alegria de viver, a felicidade, a harmonia entre os familiares, aquele que estão sem o trabalho possa encontrá-lo, aqueles que estão doentes possam recobrar a saúde ideal, que Jesus possa visitar a todos durante o sono, renovando assim o perispírito, o espírito e a matéria. Pedimos a Jesus, nosso Mestre querido, que possa envolver a todas as nossas crianças, todos os nossos jovens, aqueles que estão presos, possa receber a misericórdia do Pai, os nossos governantes, para que tenham pensamento em auxiliar a nossa população, a nossa humanidade, que procurem retomar o caminho sempre correto, para poder um dia colaborar também na transformação de um mundo melhor. Vamos pedir a Jesus que envolva cada um de nós, que possamos receber toda a energia, a tranquilidade, a serenidade, para que continuemos a nossa caminhada. Vamos pedir a Jesus que nos acompanhe até o retorno aos nossos lares, para que possamos chegar na sua paz, com a sua infinita misericórdia. E vamos então pedir pela nossa creche,
que ela continue sendo um posto de auxílio para encaminhar nossas crianças. Vamos pedir pelo nosso Bezerra de Menezes, nosso centro, que continue distribuindo a luz do conhecimento, a luz da instrução, para que um dia possamos alcançar o reino dos céus. E vamos pedir a Jesus por nós mesmos, pelo nosso lar, pelos nossos familiares, que eles envolva todos nós nesse carinho, nesse amor infinito que tem para com todos nós. Ao mesmo tempo que vamos aproveitar, pedir pelo nosso Brasil, pela nossa pátria querida e pelo nosso planeta Terra, que Jesus possa continuar no leme desta grande barca, levando-a ao seu destino, que é o mundo regenerado. E assim vamos pedindo licença para encerrar o nosso encontro da noite. Muito obrigada, Senhor, que assim seja, e graças a Deus.